Queridos alunos, o meu abraço. Na aula passada, nós falamos sobre a prosa, iniciamos um comentário sobre a prosa romântica. Falamos sobre Joaquim Manuel de Macedo, criador do romance urbano, José de Alencar, criador do romance indianista, embora no romance A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo já faz alusão ao índio, mas ainda não é o romance indianista, ele é criador do romance urbano. E o Bernardo Guimarães é o criador do romance regionalista. O grande nome do regionalismo na literatura brasileira é o Alfredo de Scrignoli de Taunet. Alfredo de Scrignoli de Taunet era militar e, como militar, ele participou da Guerra do Paraguai e escreveu um livro falando sobre a Guerra do Paraguai, que é A Retirada da Laguna. Por participar da Guerra do Paraguai, ele ganhou o título de Visconde e ele passa a assinar os seus trabalhos com o título que ele ganha, Visconde de Taunet. A obra famosa do Visconde é o livro Inocência, que é o seu romance homônimo, ou romance de personagem homônima. Você ainda lembra o que é isso? Romance homônimo significa que a personagem tem o mesmo título da obra. Então, romance homônimo com H ou romance de personagem homônima. Aí você lembra de que Iracema, né? O livro chama Iracema e a personagem feminina Iracema. O livro chama Inocência e a personagem principal Inocência. Essa inocência, eu não sei se você sabe, ela existiu de verdade, viu? O Visconde de Taunet andou pela região, conheceu a história da inocência. Aliás, existe uma cidade no Mato Grosso com o nome de Inocência, que é exatamente para homenagear essa moça, né? Então esse aqui é o romance regionalista. É o melhor romance regionalista do romantismo brasileiro, é o mais bonito romance regionalista do romantismo brasileiro, né? Essa obra é uma obra de transição. Ela vai passar do romantismo para o realismo naturalismo. Você vai encontrar a fidelidade na descrição da paisagem como característica realista. Você vai encontrar a zoomorfização como característica da escola naturalista, mas a obra é romântica. Existe característica do realismo naturalismo, mas a obra é predominantemente romântica, como nós vamos ver no tema da obra. O espaço físico geográfico da obra é Mato Grosso, né? O Visconde, andando pela região na época da Guerra do Paraguai, ele ficou sabendo da história da inocência e criou esse romance, que é um romance belíssimo. O espaço é Mato Grosso, a obra é regional. O que a obra regional explora? Você lembra da aula passada? Explora costumes, tradições, riquezas, né? A fala regional. Então observe que tudo isso, você vai ver a fala regional nessa obra, principalmente nas falas de Pereira e Manecão, né? As personagens são Inocência, Cirino, Manecão. Inocência, órfã de mãe, filha de Martim Pereira, um mineiro que sai de Minas Gerais e vai para Mato Grosso, trabalha, compra fazenda, forma fazenda, derruba mata, cria pastos,
tem um filho que está no mundo e tem uma filha muito bonita que ele guarda as 7 chaves. Manecão era um comprador de gado na região. Era um homem forte, era um homem grande, que alguns chamam de brutamontes, né? Mas era o sonho de consumo de quê? Dos pais que tinham filhas para casar. Por quê? Porque ele era um homem trabalhador, honesto. Ele comprava gado no Mato Grosso e ele levava para São Paulo, ele levava para Minas, ele levava para Goiás. Quando ele voltava, ele pagava as pessoas que ele estava devendo, né? Então era um homem honesto. Agora observem os costumes da região. O pai da Inocêncio, Martinho Pereira, fala para o Manecão: vai lá em casa que eu tenho um negócio a te propor, um negócio. E o Manecão foi. Quando ele chega lá, ele disse: Manecão, eu te chamei aqui porque eu quero que você case com a minha filha. Mas acontece que o Manecão, ele não pensava em se casar. E aí ele ficou em silêncio. Quando ele fica em silêncio, o pai da Inocência bota o rosto para o rumo da cozinha e chama a Inocência. Inocência, venha cá. Por quê? Porque quando o homem recebia uma visita, nem a esposa, nem as filhas mulheres, e normalmente muito menos filhos pequenos, ficavam na sala. As mulheres não apareciam. Eu estava vendo uma reportagem esses dias e eu vi um casarão onde o quarto da filha ficava, das filhas mulheres, eu não sei se alguém viu isso, ficava acima dos quartos dos pais, e para ela sair do seu quarto tinha que passar no quarto dos pais. Então elas tinham que passar dentro do quarto dos pais, que era para os pais vigiarem as filhas. Bons tempos aqueles, né? Aí o que acontece? Acontece que quando a Inocência chega à sala, aí a conversa foi outra, porque ela era uma moça de uma beleza ímpar. Aí o Manecão fala assim para ela: quando nós casar, nós vai morar lá em Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba hoje chama-se Inocência. Ela gostou da ideia. Por quê? Porque ela vivia reclusa na fazenda, com a mulher que a criou, com um anão por nome de Tico, que era mudo, que tinha uma fidelidade canina por ela, que dormia numa esteira na porta do quarto dela. Isso é zoomorfização. Quem dorme em esteira é cachorro, é cão, né? Ela queria aprender a ler. O pai não deixou. Por quê? Porque ele não sabia ler. Se você não sabe ler, não deve deixar a filha aprender a ler. Muitas pessoas na época não deixavam as filhas aprenderem a ler, né? Não sei se todos vocês sabem disso, mas essa era a verdade. Manecão estava de partida para Minas e São Paulo para levar uma boiada. Ele ia passar em Uberaba e o pai da Inocência era de lá. Deu dinheiro para que ele fosse ao cartório, onde ele fora registrado, e fizesse o registro de nascimento da Inocência para poder casar com ele. Ele partiu feliz, a Inocência bonita. Mas enquanto ele parte, a Inocência fica doente. Ela vai contrair a maleita. Se você não sabe o que é isso, é a mesma coisa que malária. O pai dela sai em busca de remédio, que normalmente era quinino, que dava para curar essa doença. Encontrou um falso médico por nome de Cirino. Cirino era um boticário. Para quem não sabe, botica é farmácia, viu? E ele trabalhou numa botica, aprendeu algumas coisas e pegou um guia prático de medicina
que era muito usado na época, e observe que ele saiu, comprou remédio, saiu pelo sertão, tratando das pessoas, misturava remédio de farmácia com remédio caseiro. Muita gente tinha realmente pouca disposição para usar remédio de farmácia, né? Então observe que eles não gostavam muito disso, gostavam do remédio caseiro, perfeito? Aí o que acontece? Acontece que o Cirino encontra com o Martinho Pereira, o Martinho Pereira conta que ia fazer, e o Cirino conta que era médico, e ele o leva para sua casa. Quando chega lá, eles vão jantar, e ele nada, o Cirino nada de ver a moça, até que ele pergunta pela doente, e quando pergunta pela doente, o pai vai levá-la até o quarto da filha. Agora, olha os costumes da região. Antes do Cirino entrar no quarto da moça, o senhor Martinho Pereira pegou no braço do Cirino e disse: doutor Cirino, o senhor só entra no quarto da minha filha como um médico, senão o senhor jamais entraria ali. Ele disse: senhor Pereira, eu sou médico. Eu estou acostumado a entrar em quarto de mulheres casadas e de moça, e eu tenho a minha ética profissional. O Pereira disse para ele: eu cá vejo que o senhor não é nenhum perrapado, mas esse negócio de ter uma moça bonita em casa, doutor Cirino, é o diabo. É como ter uma joia numa redoma de vidro. Qualquer hora isso pode cair e levar-se o diabo. Toda sorte, essa já é do manecão. Ela é casada? Isso aqui é o discurso direto, viu? Ela é casada? Não, mas é como se fosse. Está apalavrada com o manecão. Logo, eu a entregarei a ele e ficarei livre dessa incumbência. Pois o senhor pode ficar tranquilo. E ele entrou. Mas acontece que a ética profissional, ela foi para o espaço, porque a Inocência era muito bonita. E ele então apaixona por ela, e ela apaixona por ele. Mas há os costumes da região, que o Cirino conhecia, a Inocência conhecia. E a Inocência sabia que nunca podia pertencer ao manecão, e o manecão sabia que não podia tê-la. Mas um dia, a Inocência fala num padrinho que ela tem por nome de Martinho Pereira. Martinho Pereira é o pai dela, né? Antônio Cesário é o padrinho. E que poderia interceder por eles. E o Cirino vai procurá-lo e fala para ela ficar rezando por eles. E ela fala: ficarei rezando para Nossa Senhora da Abadia do Muquem. Ele está fazendo alusão à obra do Bernardo Guimarães, introdutora do regionalismo no Brasil, o Ermitão de Muquem, que eu falei para vocês na aula passada, que gira em torno da Santa Nossa Senhora da Abadia do Muquem, né? Muquem aqui perto de Niquelândia, falei isso na aula passada para vocês. Depois de muito tempo conversando com o Cesário, o Antônio Cesário, ele fala: doutor Cirino, o senhor me dá uma semana para me pensar. A Inocência já era do manecão, o senhor não podia olhar para ela. Olha que a mulher é vista como propriedade, ela já é do manecão. Ela foi prometida em casamento para o manecão, sem o pai perguntar a ela se ela queria. O pai decidia o futuro das filhas, né? Nesse ínterim, quem é que chega? O manecão. Quando ele chega e vai à casa da noiva, que ele vai entrando com o Pereira de quê? Ele vai entrando da sala, né, pela porta da sala, a Inocência vai saindo da porta da cozinha. É um quadro bonito, porque quando ela o vê, ela dobra o joelho e vai caindo encostada na parede, e o manecão fala assim: vige, parece que a dona não ficou feliz em me ver. E o pai dela disse: não é nada disso, manecão, é a sezão que voltou. Sezão, para quem não sabe, é a febre, viu? A febre da malária, né? E leva ela para o quarto. Todas as vezes que o manecão chega, ela fica doente. Um dia o pai vai ao quarto e fala para ela: minha filha,
A partir de agora, você já pode fazer sala para o manecão, você pode conversar com ele, porque ele é seu noivo, vocês vão casar. Ela disse, não vou me casar. Isso é insubmissão da mulher. Mulher insubmissa, próprio da escola realista, não da escola romântica. Ele disse, você ficou louca? Com quem que você vai se casar então? Só vou me casar com um homem que eu amar. Aí o pai dela disse para ela, prefiro vê-la morta do que a minha casa desonrada. Aí o que acontece? Acontece que o manecão pergunta, quando o manecão fica sabendo, pergunta para ele, esteve um homem aqui na casa do senhor na minha saída? Esteve, eu mesmo meti o diabo dentro de casa. Só que o Pereira não está pensando no Cirino, está pensando no cientista alemão Meyer, aquele que colecionava insetos, né? Por quê? Porque o Cirino conhecia o costume da região. O Meyer, o alemão, não conhecia. Isso é um claro exemplo para todos nós e principalmente para vocês jovens, saindo do Brasil para outros países. Procure conhecer os costumes, né, da região, para que vocês não venham a infringir alguma lei, às vezes inocentemente por falta de conhecimento. Acontece que esse alemão, ele ia andando pelo Brasil e ele passou em Minas e conheceu um irmão do Pereira, que era o Chiquinho. E o Chiquinho mandou uma carta para o Martinho Pereira. Quantos anos o Pereira estava separado da família? 25. Quando de repente ele recebe a carta do Chiquinho, mas ele não sabe ler. Quem lê a carta para ele é o Cirino. E aí a carta falava que se o portador da mesma, que era o alemão, o cientista colecionador de insetos, né, estudioso de insetos, chegasse à casa dele, era para ser tratado como uma pessoa da família. Preste atenção, ele vai sentar à mesa com Pereira e Inocência para as refeições. E olha o que ele fala na sua linguagem revezada pelo pai da menina. Olha como ele não conhece o costume da região. Ele diz assim, ó, senhor Pereira, o senhor ter um filha muito bonita, o senhor não poder esconder seu filha. Ela ser uma moça muito bonita, o senhor precisar mostrar seu filha para a sociedade. O Pereira põe a mão assim no rosto e olha para ele e pensa. O que é o narrador onisciente? Que vê o pensamento da personagem. E ele está pensando o quê? Seu alamão. Olha só, a linguagem é do sujeito lá da região que não tem cultura. Seu alamão do diabo, diabo das estranjas. Se não fosse a carta do meu irmão Chiquinho, eu te meteria a faca agora, que eu te sangraria agora. Tudo isso é só pensamento, viu? Ah, Chiquinho, 25 anos que eu não te vejo e você me mete o diabo desse dentro de casa? Deixa estar, seu diabo das estranjas. O manecão vem aí. E ele não conhece o Chiquinho. E ele te mete a faca. Acontece que esse manecão, o que acontece? Quando ele pergunta ao pai da Inocência, esteve um homem aqui dentro de casa? Esteve, eu mesmo meti o diabo dentro de casa. Mas o alemão já foi embora. Ele pegou uma borboleta, que é essa aqui, ó, muito bonita na fazenda do Pereira, e deu o nome da Inocência para a borboleta, que é a Papyrus innocentia. Então, era uma borboleta de uma beleza rara. E o pai dela ainda fala assim dele, ainda bota o nome da minha filha num aniceto, ao invés de inseto, aniceto, né? Aí o que acontece? O alemão já tinha ido embora. Aí o Pereira, o manecão fala para o Pereira que mataria o alemão. Mas aí o Tico, aquele anão, que sabia de tudo, acenou para eles, ele era mudo, que o problema não era quem? Que o problema não era o alemão, que o problema era o Cirino. Aí o manecão vai atrás do Cirino e mata o Cirino. Aqui eu pergunto a vocês, o Cirino morre, a Inocência casa com o Cirino?
com manecão, perdão? Não. Casa com outro homem? Não. Ela morre de amor. Preste atenção. Qual é o tema da obra? Olha o tema. Amor e sofrimento, amor e morte. Amor e sofrimento, amor e morte. Essa obra é o Romeu e Julieta do Sertão. Perfeito? O que essa obra nos mostra? É uma obra regional, fala tradições, costumes da região, né? O que mais? O tema é romântico, o Romeu e Julieta do Sertão, amor e sofrimento, amor e morte. O que mais? Apresenta o sertanejo preso ao conceito de tradição e honra. Ele é ferido na sua honra e por isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que matar, né? Então observe que ele é ferido em sua honra e por isso ele tem que matar. Ele mata o Cirino. 2 anos depois que o Cirino morre, a Inocência morre. E a hora que ela está morrendo aqui no Brasil, isso aqui é até uma técnica da linguagem cinematográfica de passar de um quadro para outro, o alemão Meyer, ele está sendo condecorado lá na Alemanha pela sociedade científica, pelo governo, e observe que as pessoas elogiam ele, discursam elogiando ele, quando chega a hora dele falar, porque as pessoas ficaram boquiabertas diante desta borboleta. O que acontece? Acontece que ele cita a moça Inocência, uma sertaneja brasileira que ele conheceu e que ele deu o nome dela para borboleta. Nessa hora, ela está morrendo aqui no Brasil, né? Quando ela morre, vai acontecer uma coisa interessante. Lá no túmulo onde o Cirino foi sepultado, a borboleta pousa na cruz. Significa o encontro deles na morte, né? Observe que a sociedade vitoriosa por fora e observe que o amor é vitorioso na morte, tá certo? O encontro deles na morte. É uma obra belíssima, é um livro de transição, passa do romantismo para o realismo naturalismo, explora a fala regional, explora o que? Os costumes da região, as tradições, e observe que, pela temática, é uma obra romântica. Essa obra é bonita, né? Então vou deixá-la aqui. E essa obra aqui é muito triste. O Cabeleira, Franklin Távora. Esse rapaz, foi ele quem criticou José de Alencar nas cartas a Cincinato, falando a respeito do Alencar, que era um bom escritor, mas segundo ele, deveria deslocar sua literatura do sul para o norte, porque o norte não havia sido como o sul, invadido pelo europeu. Possivelmente esse aqui é o escritor regionalista mais fiel do romantismo, né? E observe que ele se intitula O Criador da Literatura do Norte. Mas a obra dele fala sobre o Nordeste. Você lembra que eu já falei isso para vocês? Não havia divisão entre Norte e Nordeste, tudo era uma coisa só, né? O estado do Grão-Pará. Nós falamos isso na aula passada, perfeito? Então não havia divisão entre Norte e Nordeste, tudo era uma coisa só, o estado do Grão-Pará. Muito bem, né? O espaço físico-geográfico dessa obra, Cabeleira, é Pernambuco. Qual a região de Pernambuco? Goiânia, não sei se alguém aí conhece, Glória de Goitá, Vitória de Santo Antão, Recife e Olinda, que todo mundo conhece, né? Então observe que pega essa região. É uma obra que passa do romantismo para o realismo naturalismo, embora ainda é uma obra romântica. E observe que isso aqui, se eu torcer esse livro aqui, sai sangue. É sangue para tudo quanto é lado, né? Mas observe que ainda é uma obra romântica. E o pior,
O escritor diz que esse bandido cabeleira existiu de verdade. Então preste atenção. Obra de transição, romantismo, realismo, naturalismo, tema, violência, banditismo. Você já observou que esse tema é muito comum nos escritores nordestinos, né? Violência, banditismo, nós vamos encontrar isso. Desde aqui do romantismo, passando pelo naturalismo regionalista, né? De quem? De Adolfo Caminha. De quem mais? Além do Adolfo Caminha, que vai falar sobre violência, nós vamos ter Dona Guidinha do Poço, né? De Manuel de Oliveira Paiva, que vai falar sobre isso. Quando chega ao modernismo, você vai ver a Raquel de Queiroz, o José Luiz do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, tudo falando sobre o banditismo, a violência, né? Então é um tema comum. E o tema dessa obra vai ser esse aqui. Aqui você já tem a característica naturalista, que é o determinismo. Aí você pode me questionar, mas o determinismo não foi criado na segunda metade do século XIX pelo Hipólito Taine? Foi, né? Como ciência foi, mas observe que ele sempre existiu. Você lembra o que é o determinismo? O homem não age de acordo com a sua vontade, mas ele está sujeito a meio, momento, raça, fator histórico, leis físico-químicos, fatores biológicos que o regem, que o determina, que o condiciona. Esse personagem cabeleira tem um nome, José Gomes. O pai dele chama Joaquim e a mãe Joana. A Joana era uma mulher boa, temente a Deus. O Joaquim era um bandido. E desde que o menino era pequeno, preparou ele para ser bandido. Mandava ele matar pássaros e bichos e falava para ele: meu filho, quando você der uma pedrada num passarinho e ele cair aos seus pés estrebuchando, você pega um espinho e enfia na titela dele. Você nunca pode ter medo de matar um pássaro. Quando você der uma pedrada num bicho que ele ficar estrebuchando, pega uma ferpa de madeira e enfia nele. Se você tiver medo de matar um pássaro, um bicho, quando você crescer e tiver que matar um homem, você vai ter medo e o homem te mata. Então observe que ele vai condicionar o filho. Um dia, o José Gomes pega uma preá e a mãe dele faz ele soltar a preá e ele conta para o pai. E o pai fala: não tem nada não, meu filho. Quando a armadilha pega um bicho, eu vou te ensinar uma morte que você não conhece. No outro dia cedo, a armadilha pegou um coelho e a mãe dele foi atrás e quis tomar o coelho para soltar, mas o menino não ia matar o coelho, ele achou o coelho bonito. Mas o pai chegou, tomou o coelho da mão da Joana e a empurrou, jogou no chão, a esposa dele, deu 3 cipuadas no menino, que eu vi o menino falar que não ia matar o coelho, e o menino começa a chorar e fala: não chora não, homem não chora, homem faz chorar. Leva o menino para casa, ensina o menino a matar o coelho na forca. Isso vai ter uma importância muito grande no término dessa obra. Um dia, ele briga com o menino na rua e apanha, mas ele deu uma mordida na coxa do menino que arrancou um tanto. Mas ele chega em casa chorando, o pai faz uma faca, dá para ele, corta uma folha de lata, faz uma faca e fala: meu filho, toma essa faca e preste atenção. Se algum dia você chegar em casa chorando porque apanhou de alguém na rua, dar-te-ei uma surra de arrancar couro e cabelos. Se você brigar com homem, com mulher, com velho, com novo, com negro, com branco e não puder com ele, meta a faca. Quando o homem saiu, a mãe chamou o filho, pediu a faca e deu uma imagem de santo, passou no cordão e botou para ele um bentinho no pescoço dele. Meu filho, não queira ser conhecido por ser um menino valente, brigão, sanguinário, mas sim por ser uma pessoa boa, obediente, educada e temente a Deus. Quando o homem chegou, que viu o menino com aquilo e sem a faca, ele arrancou aquilo do pescoço do menino, aquela imagem, pisou e quase bate na mulher. Um vizinho viu aquilo e contou para o padre. O padre chamou ele e disse: Joaquim,
Fiquei sabendo de um ato de heresia sua, e se eu souber de outro, mando te prender. Olha a força que a igreja tinha sobre a pessoa, né? O que acontece? Ele pensa que foi a mulher que contou para o padre, e aí ele vai embora e leva o filho. Ensina o filho a matar, a roubar. Ele fala assim para o filho: meu filho, a gente não precisa trabalhar, as pessoas trabalham pela gente. Pega um saco aí, vem comigo, deixa eu te ensinar. Levava ele em roças alheias e roubava mandioca, abóbora, tudo, melancia, o que tinha. Vendia na cidade, comprava cachaça, comprava fumo, comprava arma, munição. Ensina o menino a usar a arma branca, a faca, a atirar, a beber, a pitar e a matar. Aos 16 anos de idade, ele comete o primeiro crime, que ele matou uma mulher de tanto bater. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu não disse. Antes dele ir com o pai, um dia ele estava lá no quintal brincando. Já era bem tarde da noite, do dia, já quase anoitecendo, e chega uma menina vizinha, por nome de Luizinha, e fala assim: José Gomes, o que você faz aqui até essa hora? E ele disse: olha, Luizinha, você não sabe que amanhã eu vou embora com meu pai? Ela disse que não e fica triste. E ele pergunta se ela gostava dele, e ela disse que gostava, mas que não gostava quando ele brigava com os outros, nem judiava com os bichos. Ele pergunta, eles são crianças, se ela queria casar com ele, e ela disse que queria, mas se ele deixasse de brigar com os outros, se ele deixasse de judiar com os bichos. Ele diz assim para ela: eu vou embora com meu pai. Quando eu voltar para casar com você, eu não judiarei com bicho nenhum mais, nem brigarei com nenhum mais. Você percebe a característica do romantismo aqui? Qual é a característica da mulher? Qual é o papel da mulher na escola romântica? Mudar o comportamento do homem, os caminhos do homem. Quando eu voltar para casar com você, eu não faço mais aquilo que você não gosta, nem brigarei, nem judiarei mais. Ele deixa o cabelo crescer, ganha a alcunha de cabeleira, arruma um amigo de infortúnio por nome, eu não lembro o nome da pessoa agora, daqui um pouquinho eu vou lembrar, acredito, né? E observe que esses 3 Teodósio, viu o nome do outro, assola a cidade, assola a região, essas cidades que eu falei para vocês e as fazendas também, né? Mas acontece que no final o Joaquim é morto, o Teodósio é morto e o José Gomes foge com a Luizinha. Aliás, morto não, eles são presos, viu? É só os outros bandidos, que eles formam bando, são mortos. O Teodósio e o Joaquim são presos, levados para Recife. O José Gomes reencontra a Luizinha, mata a mãe da Luizinha, que era uma curiboca. Curiboca é o produto do cruzamento do europeu com o índio carijó, viu? E observe vocês que houve um incêndio na casa do Liberato, onde a Luizinha está, e ela queima um seio todinho. E ele anda o dia inteiro com o José Gomes, evita que ele mata 2 homens, uma criança em menos de 10 minutos, faz ele jogar as armas fora, olha a mulher mudando o comportamento do homem, eles vão a pé. À noite, quando para dormir, ele faz uma fogueira, porque a região tem onça e ele não tem arma de fogo nenhuma mais. De manhã cedo, quando ele vai acordá-la, ela está morta. Quando a blusa dela abriu, ele viu que do nada do seio dela tinha queimado todo no incêndio. Olha como essa mulher é fantástica. Ela andou o dia inteiro com esse seio queimado, é uma dor horrível, mas ela não gemeu, ela não fez nada, ela ensinou ele a rezar. Ela evitou que ele matasse as pessoas, e ele fica desesperado. Mas quando ele fica desesperado e pensando como ele ia sepultá-la, porque ele não tinha nada para sepultá-la, ele escuta o barulho dos cavalos da polícia e ele então foge. E ele é preso num canavial. Você lembra do poema Trem de Ferro, do Manuel Bandeira? Vai falar sobre ele. Você lembra desse poema? Café com pão, Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim. Olha só, quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficial.
está falando sobre a prisão do Cabeleira. Ele é levado para Recife, tem o cabelo cortado, e tendo o cabelo cortado, o que vai acontecer? Ele vai morrer enforcado junto com o pai e o Teodósio, que é o amigo de quê? De Infortúnio. A mãe dele está no meio da multidão. Quando ele vai ser enforcado, ele é o primeiro a ser enforcado. A mãe dele grita o nome dele, José Gomes, meu filho, e ele diz, adeus mamãezinha do meu coração, e é enforcado. E ela não aguenta vê-lo morrer e ela morre também. Então é um romance que não tem quase nada de romântico. Esse aqui tem menos ainda, né? Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida era médico, mas observe que não viveu da profissão, foi chefe do Machado de Assis na tipografia nacional. E o que acontece? Acontece que esse Manuel só escreveu esse livro, Memórias de um Sargento de Milícias. É um livro de transição que passa do romantismo para o realismo. Preste atenção, o realismo do Manuel Antônio de Almeida é arcaico, espontâneo e picaresco. Preste atenção, o realismo do Manuel Antônio de Almeida não tem a profundidade psicológica do realismo materialista e positivista da segunda metade do século XIX. O espaço predominante é o Rio de Janeiro, o tempo, 1808-1822. Brasil num período de transição. Brasil colônia, nação independente. Vinda da família real para o Brasil, 1808, Dom João VI no Brasil. 1828, o Brasil ou Rio de Janeiro acordar como corte, nação independente. Então vai falar sobre isso. Essa obra vai apresentar o primeiro anti-herói na literatura brasileira, que é o Pícaro. Pícaro é personagem da literatura espanhola, né? Esse romance é picaresco. Pícaro é o malandro brasileiro. O personagem aqui, ó, Leonardo Pataca, filho de quem? O Leonardo Pataca, Pataquinha, filho do Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça. Os nomes já não tem nada quase que de romântico, né? E aí o que acontece? Acontece que esse menino, o pai dele e a mãe dele vêm para o Brasil, se conhecem no navio, se torna amante, depois separa, ele vai ficar com o padrinho, que é o barbeiro, mas depois o barbeiro morre, ele volta a morar com o pai, embora a mãe dele já tivesse voltado para Portugal e deixado ele aqui, a Maria da Hortaliça, e observe que ele se torna rapaz, conhece uma menina por nome de Vidinha. Vidinha pode ser o quê? A metáfora da vida insignificante dele, e observe que ele acaba sendo preso pelo Major Vidigal. Esse Major Vidigal existiu de verdade, e o Morro do Vidigal no Rio de Janeiro é por causa dele, era ali que ele tinha a chácara, né? O que acontece? Esse Pataquinha conhece também uma menina por nome de Luizinha, apaixona por ela, ela casa com outro, e observe que depois de tudo ele é preso e ele vai apanhar e ser expulso, né? De que o Major Vidigal tornou ele num policial, mas aí entram as mulheres, a parteira, madrinha dele, a Maria Regalada, e observe vocês, que já foram amante do Major Vidigal, e elas vão pedir tanto, a parteira Maria das Demandas, que era a tia da Luizinha, por ele que ele é solto e promovido a sargento, e no final ele fica com quem? Com a Luizinha, né? Observe que esse personagem é o primeiro malandro a entrar na novelística brasileira, ele é ancestral de Macunaíma na linha da malandragem. Agora observem o seguinte, esses são prosadores. Agora nós temos o grande nome do teatro romântico brasileiro, que é Martins Pena. Tudo bem? Martins Pena, observe que é o maior nome do teatro português. A peça mais famosa dele, que todos vocês conhecem, é O Juiz de Paz na Roça. Mas ele escreveu O Noviço, Os Dois em Inglês, Maquinista, Quem Casa Quer Casa, né? O
que ele fez? Ele deu preferência à comédia de costumes, focalizando os costumes do Rio de Janeiro da época. Além disso, ele pega o fazendeirão paulista e o matuto mineiro em contato com a corte, usando uma linguagem simples, porque seria o que? Fonte do riso fácil para o público fluminense. Aqui em Brasília, nós temos o que? Aqui em Brasília nós temos a Sala Martins Pena, para homenagear esse rapaz. Só quero lembrar uma coisa para vocês. José de Alencar fez teatro, Joaquim Manuel de Macedo fez teatro, né? Quem mais? Gonçalves de Magalhães é o criador do teatro romântico no Brasil com a peça Antônio José, o Poeta e Inquisição. Tudo bem? Essa peça foi encenada na época do romantismo. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Antônio José existiu de verdade, essa peça do Gonçalves de Magalhães é histórica e ainda ele existiu de verdade e observe que foi feito até um filme sobre ele, o Judeu, não sei se alguém já ouviu falar, até talvez não, e o que acontece? Ela foi encenada, essa peça, pelo João Caetano. João Caetano é o grande ator da época do romantismo. Autor, escritor, Martins Pena. Ator, João Caetano. Lá no Rio de Janeiro tem um teatro com o nome de João Caetano, que serve para homenagear. Para homenagear quem? Para homenagear justamente esse rapaz, né? Agora observe o seguinte. Eu recebi, embora o Pavan e até o professor Marcelo, às vezes eles me falam a respeito de quê? A respeito de mensagem que vocês me mandam, mas só fala assim pouca coisa. Eu queria dar um número de um telefone para vocês, mas ele perdeu, né? E aí, já achei, tá aqui. Então observe o seguinte, eu dei um número passado, 98138 0484, aí eu já não sei mais, né? E algumas pessoas me falaram, dentre eles o Samuel Túlio, que diz inclusive que queria ter uma biblioteca como essa minha. Mas você, Samuel, não vai ter uma biblioteca como essa, você vai ter uma muito melhor, né? Agora, se você quiser me mandar alguma mensagem, isso me ajuda muito nesses dias que eu estou muito cerceado, mais vigiado eu estou sendo hoje de que foi depois de 1964, né? Hoje eu não posso sair à rua sozinho, as pessoas não deixam. Então eu estou muito cerceado e quando eu recebo algum comentário de vocês eu fico feliz. Então eu tenho uma nova secretária e o telefone é esse aqui, se vocês quiserem, 986 08 4244, 986 08 4244. Se vocês quiserem mandar uma mensagem através dela, ela me passa, né? Que é uma nova secretária que eu acabei de contratar hoje. Tudo bem? E um abraço para vocês. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam da leitura, não esqueçam da redação, não esqueçam da disciplina. É muito difícil estudar sozinho em casa. É preciso ter muita disciplina para isso. E eu espero que vocês tenham. Quero pedir ao professor Marcelo que, se por acaso ele vê essa gravação, ele me fala alguma coisa. E um abraço para vocês. Até a próxima. Um beijo no coração.